Olá, hoje vamos apresentar um documentário sobre a pintura romântica brasileira. Vamos abordar tópicos como contexto histórico, características, principais artistas e principais obras, entre outros. As participantes são Antonieta Murad, Giovana Coelho, Isabela Rocha, Júlia Banhos, Lavínia Andrade e Maria Eduarda Pupim. O contexto histórico da arte romântica no Brasil está profundamente entrelaçada com o período de transformação política e social que o país vivia. Primeiro, nós vamos ter a independência e formação nacional, que em 1822 o Brasil proclamou sua independência de Portugal, e esse evento marcou o início de um processo de construção de identidade nacional que refletiu na arte, e a busca por um estilo que expressasse a nova identidade nacional foi um início do romantismo no Brasil. E também durante o reinado de Dom Pedro I e também de Dom Pedro II, o Brasil experimentou uma estabilidade que permitiu o florescimento das artes, e a monarquia incentivou a criação de uma arte que exaltasse a história e a natureza brasileiras como símbolo da nova nação. Em segundo lugar, nós temos as influências europeias, que a fundação da Academia Imperial de Belas Artes, em 1820, foi fundamental para a introdução das correntes artísticas europeias no Brasil, e teve um papel crucial na formação de um dos primeiros artistas românticos brasileiros. E muitos artistas desses, que faziam parte do Brasil, também viajaram para a Europa para estudar arte, trazendo de volta influências do romantismo europeu, que ajudou a moldar o estilo romântico no Brasil. E, em terceiro lugar, nós temos os eventos históricos e políticos, que durante o período romântico, o Brasil passou por vários conflitos, como a Guerra dos Farrapos e as guerras contra as potências estrangeiras. E esses eventos influenciaram muito na arte. Também vai ter a abolição da escravidão, que em 1828 foi um marco significativo que também teve reflexos na arte, como nós vamos ver nos próximos slides. Em quarto lugar, nós vamos ter as mudanças de paradigmas, que a partir do final do século XIX e início do século XX, o romantismo começou a dar lugar a outros movimentos artísticos, como o realismo e o modernismo. Mas o romantismo teve um impacto duradouro na construção da identidade cultural brasileira. Características da arte romântica brasileira. Na arte romântica brasileira, tínhamos como as principais características a valorização da cor, a representação da natureza, a realidade dos povos brasileiros, dando ênfase à cultura indígena e aos povos negros, que na época eram os escravos. O uso das cores. A cor é muito utilizada como forma de dar destaque a algum elemento do quadro e de mostrar emoções dos autores. Um exemplo é o quadro A Flagelação de Cristo, de Victor Meirelles. O autor utilizou um jogo de luz, deixando o fundo escuro e trazendo todas as atenções para a imagem de Cristo, que estava iluminada. Representação da natureza. Diferente do neoclassicismo, a arte romântica utiliza muitos elementos da natureza em seus quadros. No quadro A Primeira Missa no Brasil, de Victor Meirelles, vemos que o fundo da tela é somente a natureza. Cultura indígena e os povos negros. No romantismo brasileiro, quadros que relatassem a cultura indígena e os povos negros eram muito comuns, já que a maior parte da população brasileira naquela época eram eles. O quadro Ciclo de Ouro, de Adolfo Amoedo, retrata um escravo prestando serviço ao seu senhor. Principais artistas da pintura romântica brasileira. José Maria de Medeiros. Medeiros, nascido em Portugal e naturalizado brasileiro, foi um dos importantes representantes do romantismo no Brasil. Formado na Academia Imperial de Belas Artes, sob a orientação de mestres como Victor Meirelles, desenvolveu uma técnica baseada em pinceladas suaves e composições equilibradas, características do romantismo. Seu foco era retratar temas históricos que exaltavam o heroísmo e a construção da identidade nacional, usando tons suaves e uma atmosfera idealizada, como era comum na arte romântica. Rodolfo Amoedo. Amoedo, nascido em Salvador, foi um dos principais pintores românticos brasileiros. Ele iniciou seus estudos no Liceu de Artes e Ofícios e depois na Academia Imperial de Belas Artes, onde absorveu a influência de artistas como Victor Meirelles. Sua obra se destacou pelo uso habilidoso de luz e sombra, chiaro escuro, criando atmosferas dramáticas. Além de cenas históricas, ele também retratou temas mitológicos comuns no romantismo, sempre com um cuidado extremo nos detalhes e uma busca pela perfeição técnica,
típica dos artistas acadêmicos do período anterior. Pedro Américo. Pedro Américo é um dos nomes mais conhecidos do romantismo brasileiro, com obras grandiosas que retratam momentos épicos da história do país. Sua pintura, A Batalha de Javaí, é um exemplo de sua técnica sofisticada, combinando composições dinâmicas com o uso dramático da luz. Ele focava em cenas de grande intensidade emocional, exaltando o heroísmo e o patriotismo. Além das cenas históricas, Américo também se aventurou no orientalismo e na pintura religiosa, mantendo sempre o sentimentalismo característico dos românticos. Victor Meirelles foi um dos grandes concorrentes de Pedro Américo no cenário artístico da época. Ele se destacou pelas cenas históricas que ajudaram a definir a identidade nacional brasileira, como a primeira missa no Brasil. Sua técnica era marcada por um forte academicismo, com pinceladas precisas e uma preocupação com o realismo dos eventos retratados, mas sempre com um toque romântico que levava os temas à grandeza e à emoção. Meirelles também utilizava uma paleta de cores suaves para transmitir um sentimento de solenidade e reverência. Lembrando, Araújo de Porto Alegre e Almeida Júnior também se destacaram na pintura romântica brasileira. E agora eu vou falar um pouco sobre as principais obras. Batalha do Avaí, Pedro Américo. Batalha do Avaí é uma pintura a óleo realizada por Pedro Américo, iniciada em 28 de abril e finalizada em 7 de outubro de 1905, em Florença, na Itália. Ele retrata a Guerra de Paraguai travada entre brasileiros, argentinos e uruguaios, os quais lutavam lado a lado contra o exército paraguaio. O artista buscou trazer para a tela o drama vivenciado pelos brasileiros que perderam familiares e amigos ou lutaram na guerra. A obra foi uma encomenda do Estado monárquico brasileiro que buscava enaltecer seus feitos e construir uma identidade nacional. A Guerra do Paraguai foi o ápice e o início do declínio do Império, fato pelo qual muitos pintores da época sumiram após esse período. No entanto, Pedro Américo continuou sendo um pintor republicano, o que faz com que Batalha do Avaí possa ser entendido como republicano também, sendo ambivalente, uma vez que o quadro foi apenas pintado e exposto 7 anos após o fim da guerra, quando o conflito já era questionado em relação às suas vantagens e desvantagens para o Brasil. Na obra, a bandeira do Brasil aparece rasgada, expondo os desgastes causados pela batalha. Os cavalos são o único sinal de ordem da cena, aparecendo organizados em fila por cor. Os outros elementos da tela apresentam o oposto de ordem, inclusive o céu, que aparenta ser um redemoinho. A cena é escura, representando o caos e os horrores da guerra. No primeiro plano, os personagens estão em uma escala quase real, definidos pela cor cinza. Já ao fundo, ficam cada vez menores, até que se tornem apenas pinceladas cor creme. Batalha dos Guarapés. Batalha dos Guarapés é uma pintura a óleo produzida entre 1875 e 1879, que representou uma cena de guerra do primeiro confronto da Batalha dos Guarapés, ocorrida no século XVII, na capitania de Pernambuco, que culminou com a expulsão dos invasores holandeses das terras brasileiras. A tela foi pintada pelo artista plástico Victor Meirelles, e a cena representou a vitória das tropas brasileiras contra as holandesas em 19 de abril de 1648. Inicialmente, a pintura teria sido designada ao pintor que foi citado anteriormente, Pedro Américo, encomendada pelo Ministério do Império, João Alfredo Correia de Oliveira. Aceita a proposta, o pintor foi à Itália e recolheu-se no convento della Santissima Annunziata, de Florença, para iniciar a obra. Todavia, desistiu de pintar a batalha encomendada e decidiu fazer uma tela retratando a Guerra do Paraguai, que foi citada anteriormente. Essa batalha tem como sua particularidade ser o primeiro momento de comunhão nacional da história brasileira, no que se refere à defesa do território contra os invasores, representando a união do povo brasileiro em prol de um sentimento nacional. Centralizado em destaque, se vê André Vidal de Negreiros, que está marcado como número 1, mestre de campo no exército português, brandindo sua espada montada num cavalo marrom e branco que empina no momento captado pelo artista, deixando sua imagem mais alta que qualquer outra. Ao mesmo tempo, o mestre traça um golpe com a espada contra o coronel holandês Kiewer, que está com o número 2, que o olha atordoado e caído no chão. Esse é o ponto nevrálgico da cena. Ao redor do conteúdo central, muitos guerreiros com várias lanças, bandeiras e espadas se enfrentam, tendo uma concentração de homens ao redor do afrontamento dos dois chefes. Logo atrás de André Vidal, avista-se o comandante da tropa, Barreto de Menezes, também montado a cavalo, mostrando sua espada e que vai à captura do governador dos holandeses. Marabá. Marabá é uma das principais obras do pintor brasileiro Rodolfo Amoedo.
Foi em Paris, no ano de 1888, que o Rodolfo a produziu. A grande inspiração para ele teria sido um poema homônico de Gonçalves Dias, publicado no ano de 1851, na obra Últimos Cantos, que conta a história de uma mestiça triste e sozinha que não encontrou seu lugar no mundo e que é rejeitada pelos índios da tribo por assemelhar mais ao homem branco do que aos povos nativos. Ao pintar sua obra, seguindo as referências literárias para tal, Amoedo retratou Marabá como uma mulher frustrada, amorosamente em meio à natureza. A pele delicada da mulher se contrapõe ao objeto que ela se apoia, uma pedra áspera e rugosa que se reforça as sensações de dores e incômodo. Isso pode ser visto como alusão ao conflito psicológico que se passa no interior da mente de Marabá, que carrega fortes dores em sua alma devido ao seu conflito de pertencimento. A vegetação retratada é vista como mundana e genérica, sem muito rigor científico. Servem somente para dar sombra ao personagem e para cercá-lo do mundo à sua volta, separando-a da realidade. Ademais, o enquadramento passa uma sensação de que a mulher está confinada, presa à opressão que sofre por ser mestiça. Marabá, por sua vez, tem seu olhar perdido, não olha para o espectador. Dessa forma, o observador não é convidado a adentrar sua alma e seus conflitos internos. Com um olhar mais atento, contudo, é possível notar lágrimas escorrendo de seus olhos, assim como Marabá, do poema de Gonçalves Dias. Influências europeias e adaptações locais. A pintura romântica brasileira foi profundamente influenciada por tendências europeias, especialmente francesas, mas passou por adaptações locais que a tornaram singular e relevante para a formação da identidade nacional. No século XIX, com a fundação da Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro, artistas brasileiros foram treinados sob o forte modelo acadêmico europeu, principalmente inspirado pelo neoclassicismo e pelo romantismo francês. Professores europeus como Jean-Baptiste Debret tiveram um papel crucial na formação de artistas brasileiros, trazendo técnicas, temáticas e estilos que refletiam a tradição europeia. No entanto, apesar da influência estrangeira, a pintura romântica no Brasil incorporou elementos específicos da realidade local. Os artistas brasileiros adaptaram os temas do romantismo europeu, que frequentemente exaltava paisagens dramáticas e figuras heróicas, para retratar a natureza exuberante do país, as tradições locais e a diversidade étnica, especialmente o indígena. Isso pode ser visto em obras como A Primeira Missa no Brasil e O Grito do Ipiranga, que ao mesmo tempo seguiam modelos europeus, mas adaptavam a narrativa à história e cultura brasileiras. Essas adaptações locais também serviram para alimentar um sentimento nacionalista, que estava em ascensão após a independência do Brasil em 1822. Assim, a pintura romântica brasileira foi uma fusão entre a técnica e os temas europeus e o desejo de representar o Brasil em sua particularidade, ajudando a formar a base da identidade visual nacional. A Academia Imperial de Belas Artes foi uma instituição de extrema importância para o desenvolvimento e valorização das artes no Brasil. Fundada em 1816, no Rio de Janeiro, a academia tinha como objetivo principal promover o ensino e a prática das artes plásticas, arquitetura, escultura e desenho. O papel da Academia Imperial de Belas Artes foi fundamental para a formação de artistas brasileiros e para a consolidação de uma identidade artística nacional. Através do estudo das técnicas clássicas e do incentivo à produção artística local, a academia contribuiu para o surgimento de uma produção artística original e de qualidade no país. Além disso, a academia também teve um papel importante na valorização e preservação do patrimônio cultural brasileiro, promovendo a conservação de obras de arte e monumentos históricos. Apesar de ter sido extinta no final do século XIX, a Academia Imperial de Belas Artes deixou um legado duradouro no cenário artístico brasileiro, influenciando gerações de artistas e contribuindo para o enriquecimento de cultura nacional. Suas influências podem ser percebidas até os dias atuais, através da presença de suas obras em museus e galerias de artes e na formação de novos talentos nas escolas de artes do país. A transição da pintura romântica para outras correntes no Brasil ocorreu de forma gradual, refletindo as mudanças sociais e artísticas no final do século XIX. O romantismo, com seu foco em temas históricos, heróicos e nacionalistas, começou a perder força à medida que os artistas passaram a buscar uma representação mais fiel e objetiva da realidade. E esse desejo de retratar o cotidiano e as pessoas comuns levou ao surgimento do realismo, que trouxe para suas telas cenas da vida cultural e personagens do interior do Brasil, aproximando a arte da vida real. E, ao mesmo tempo, o naturalismo, uma vertente do realismo, aprofundava essa busca pela realidade,
com uma abordagem ainda mais científica e detalhista, focada na natureza e nas condições humanas. Já no início do século XX, o impressionismo começou a influenciar os artistas brasileiros, trazendo uma nova maneira de lidar com a luz, a cor e as emoções. Esse movimento, com sua ênfase na percepção subjetiva e nos efeitos visuais imediatos, marcou uma fase de transição que preparou o caminho para a renovação artística e a chegada do modernismo, culminando na Semana da Arte Moderna de 1922.